Vamos agora com destaques internacionais. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas em ataques russos a várias cidades ucranianas. É assunto para nossa editora de internacional, Luciana Caxan, já aqui ao meu lado. Lu, uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Bem, Lu, a ação da Rússia na Ucrânia, ela foi uma retaliação pela explosão de uma ponte na Crimeia, uma ponte que liga a península à Rússia. E é uma ponte simbólica e estratégica. O mapa da Ucrânia deixa muito evidente que essas áreas que foram bombardeadas não tinham qualquer ação em curso, qualquer ação militar? Exatamente isso. E assim, vale destacar que a Ucrânia não assumiu a responsabilidade por esse ataque oficialmente. Foi destaque lá na imprensa ucraniana, mas até agora não veio a palavra oficial. Vamos ver o mapa, como é que ficou? Como você disse, Carol, fica bem evidente que foi uma ação... É difícil a gente falar que é para atingir civil, mas o mapa mostra isso exatamente, porque a gente vem noticiando todos esses dias que a área de combate é essa área vermelha, onde estão acontecendo os avanços da Ucrânia, mais no sul e no leste da Ucrânia. E nesses lugares, tirando Zaporizhia, que é uma área que está em constante bombardeio, não houve, a gente vê que não houve bombardeio aqui nessas áreas. Então fica claro que a estratégia era outra, não era atingir as forças ucranianas de frente, na linha de frente. Era atingir essas outras áreas. Kiev, desde o começo da guerra, das primeiras semanas da guerra, a gente não fala mais nesses ataques a Kiev, né? E Lviv também, que é quase ali na fronteira da Polônia, que no começo da guerra ficou, essa parte aqui ficou mais em evidência, mas depois as forças se retraíram e acumularam aqui nessa parte do Donbass. Mas agora a gente vê que não, que essas outras regiões não tem nenhuma mobilização militar, não tem nenhuma ação de combate acontecendo aqui. Então, para deixar muito claro aquilo, essa é a região onde são intensos os combates, onde a Rússia vem avançando com suas tropas, porém os ataques aconteceram nessa área que a gente mostra aqui no mapa. Isso, detalhe então pra gente, cidades. Lu, quais foram as cidades que foram afetadas e o que temos de saldo desses ataques? Bom, o que a gente tem é o seguinte, nós temos Kiev, Sumy, Kharkiv, Konotop, Zhytomyr, toda essa parte aqui de cima ficou totalmente sem energia, sem água, sem transporte, porque foi uma linha estratégica desse novo comandante das forças russas, que hoje foi o primeiro dia lá no posto, foi uma estratégia deles de deixar a Ucrânia no escuro. Essa foi a frase usada, por causa da chegada do inverno já vindo. Então, o que eles querem é promover esse pânico entre os ucranianos. Luciana Caxan vai continuar aqui comigo e chamamos aqui a Heloísa Vilela. Ela está em Nova York, nossa correspondente, vai trazer mais informações, porque, Elo, comunidade internacional condenou os ataques. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. O que saiu de promessa dessa conversa, Elo? Conta pra gente, claro, o que a gente pode falar de reação internacional após esses ataques. Boa noite, Carol. Boa noite, Luciana. Pois é, claro, o Volodymyr Zelensky passou o dia hoje conversando com líderes mundiais. Quem ligou para ele também foi o chanceler alemão, que convidou Zelensky a participar amanhã de uma teleconferência, uma reunião convocada do G7, que vai discutir justamente essa situação da Ucrânia, esse ataque russo a todos esses centros urbanos da Ucrânia. E também vai discutir, claro, o preço do gás na Europa. Mas Zelensky, então, recebeu do chanceler alemão a promessa de que ele vai ajudar a Ucrânia a reconstruir essas áreas que foram destruídas e que a gente está vendo hoje. Agora, ele também conversou com Joe Biden e o presidente americano prometeu enviar mais armamento de defesa antiaérea, que tem dado muito resultado. Hoje, mais de 80 mísseis, aparentemente, a Ucrânia conseguiu barrar cerca de 40, 43 com esse tipo de equipamento. Zelensky disse a ele que essa é a prioridade número 1 para a guerra na Ucrânia nesse momento. Aqui em Nova York, o secretário-geral da ONU também reagiu, disse que é inaceitável a intensificação desse conflito e Biden também disse de maneira não direta, mas acusou a Rússia de crimes de guerra, porque disse que a Rússia escolheu alvos não militares. Todos alvos não militares. E o promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional disse que todos os crimes de guerra cometidos com a Ucrânia
vão se encontrar com a justiça, que isso é só uma questão de tempo. Agora, como a Luciana disse, foi uma surpresa para muita gente hoje ver áreas urbanas da Ucrânia sendo atacadas novamente, como foi o caso de Kiev, da capital do país. Inclusive, surpreendeu um repórter da BBC que estava trabalhando quando o ataque aconteceu. E a gente vai ver agora como ele reagiu. So the fear is that this could trigger a very strong Russian response. We saw yesterday that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. So. Lu, e a gente acompanhando ali o relato do repórter, ele fala uma resposta forte, havia essa expectativa por parte da Rússia e o medo que tomou conta da população, essa constante tensão que a população ucraniana vive agora. Agora, Lu, a gente traz ali com a Elo a reação internacional e a Rússia diante da condenação aos ataques, diante de inclusive de uma resposta militar. Como é que ela reagiu? O que veio de resposta com relação a essas condenações? Depois do final desses ataques, o Ministério da Defesa russo disse que todos os alvos haviam sido atingidos. O que eles queriam dizer com isso? Então, como eu falei aqui no comecinho, a intenção, o que eles disseram era que iam atacar torres de energia, prédios governamentais, inclusive tem um prédio em Kiev, em que era para ser um alvo, que eles acreditam que foi dali que saiu a ordem para bombardear a ponte Kerch, lá da Crimeia, e outras áreas ali dessas regiões, todas as torres de energia, que era justamente para deixar sem energia e sem acesso à água, à comunicação, nada disso. Acontece que não só erraram esse alvo, como acertaram, como a Elo falou, né? Acertaram esses espaços civis. E aí o que mostra, Carol? Mostra que, mais uma vez, a Rússia está despreparada na questão das armas. A gente sabe que a Ucrânia conseguiu avançar nessas contraofensivas quando começaram a chegar os armamentos do Ocidente, né? Inclusive, foi por isso que eles conseguiram interceptar 43 mísseis, 13 dos drones usados. E o que mostra é que a Rússia não, ela tem esse equipamento. O melhor que ela tinha de equipamento eram esses mísseis. Até tinha uma leitura de que a Rússia deveria segurar esses mísseis, porque é o melhor equipamento que eles têm. Porque o que aconteceu? O que eles tinham de mais avançados ficaram para trás quando aconteceram as ofensivas ucranianas. Então agora, essa resposta, como a gente vem falando aqui exaustivamente o dia todo, mostra mais uma fraqueza do que força do exército russo e um desespero, querendo atacar a Ucrânia pelo único recurso que eles ainda têm, que é infligir o pânico na população. E as imagens que chegam da Ucrânia são essas, áreas urbanas bombardeadas, falamos em pelo menos 14 pessoas mortas, mais de 90 feridos. Luciana Carxan, obrigada pelas informações. Uma boa noite.